compartilhar aqui a tela novamente e a gente continua. Então, esses pequenininhos aqui. Hoje também eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá? No Drive. Bom, então, feita a qualificação de desempenho, né? A gente verificou ali se os nossos equipamentos, se os nossos sistemas entregam um resultado consistente, né? Simulando condições de vida real. A gente, então, agora, de tempos em tempos, a depender da nossa avaliação de risco associada a esse processo, vamos ter que requalificar. Então, a gente vai requalificar ali equipamentos, instalações, utilidades e sistemas numa frequência apropriada, a depender do risco, para confirmar que permanecem em estado de controle, né? Respondendo ali de maneira adequada. Então, uma medida preventiva que deve ser realizada seguindo as orientações de um cronograma definido, que vai ser previsto lá no plano mestre de validação, que eu falei para vocês. A frequência da requalificação ela é determinada com base na análise de resultados relacionados à calibração, verificação e manutenção. E, por exemplo, né, eu vou ter uma rotina e um cronograma esperado para a requalificação de um processo a depender do grau de criticidade. Mas algumas situações podem acontecer e podem me gerar a necessidade de requalificação imediata, né? Por exemplo, algumas mudanças relevantes podem me gerar a necessidade de requalificação. Às vezes eu quero, sei lá, antes eu fazia uma secagem em estufa do meu grânulo durante o processo de produção de comprimidos por granulação via úmida. E agora eu comprei... Peraí, gente, deixa eu aceitar essa pessoa. E agora eu comprei... Então, antes eu fazia ali uma secagem em estufa do meu grânulo no processo de fabricação de comprimidos por granulação via úmida. E agora eu quero comprar um leito fluidizado. Então, eu quero fazer a minha secagem em leito fluidizado, de modo que eu vou ficar lá aspergindo um ar quente e os meus grânulos agora são secos de uma outra maneira. É uma secagem dinâmica, quando a gente compara com a secagem da estufa, que é uma secagem estática. Eu boto ali uma bandeja, distribuo os meus grânulos e ele vai ficar ali exposto à temperatura e a água, né? Enfim, os solventes ali utilizados para granulação por via úmida vão ser evaporados. Quando eu estou falando do leito fluidizado, o princípio de funcionamento é diferente. Então, isso pode ser um critério, por exemplo, e apontar para uma necessidade de requalificação do meu equipamento. Se eu trocar por um equipamento com o mesmo princípio de funcionamento, talvez eu não precise, claro que muito bem respaldado, tá? Requalificar aquele equipamento e, sobretudo, revalidar aquele processo, né? Que aí o buraco já é mais embaixo, que aí eu estou falando de um processo inteiro, inclusive dessa etapa. Então, é mais complicado. Então, né, esse seria um exemplo de necessidade de requalificação não prevista a princípio no cronograma, no plano mestre de validação, mas que vai ser aí importante e, sobretudo, exigido pela Anvisa. Beleza? Outra possibilidade, né? Quando eu tenho ali uma manutenção desse equipamento por alguma razão. Então, vou ter que requalificar algum desvio que está acontecendo de maneira recorrente. Os meus grânulos eles têm que ter ali entre 2% e 10% de umidade. Porque se eles forem muito secos, eles me geram comprimidos que são altamente friáveis, que se quebram com facilidade. E fora do meu critério lá de aceitação da farmacopeia. Por outro lado, se eu tenho grânulos muito úmidos, com mais de 10% de umidade, por exemplo, para determinado medicamento, eles me geram grânulos úmidos e quando lá na etapa de compressão,
eu não consigo ter ali uma compressão adequada, né? Eu não consigo ter comprimidos que, na verdade, eu consigo formar comprimidos, mas eles são comprimidos com dureza baixa, são amolecidos. Então, posso até ter dureza adequada com friabilidade baixa, quando eu estou falando aí de grânulos muito secos. E no caso de muita umidade, isso pode comprometer ali e me gerar comprometimento no parâmetro dureza desse comprimido, né? Ou fazer com que esses comprimidos não fiquem aparentemente da forma como eu esperava, né? Porque, enfim, vão ficar mais amolecidos, né? Depende do que a gente estiver falando, de quais recipientes e adjuvantes farmacotécnicos a gente utiliza ali, tá? Então, são exemplos aí de situações em que a gente vai ter que lançar mão da requalificação de um equipamento, sistema, instalação ou utilidade de forma não prevista e planejada no nosso cronograma do plano mestre de validação. E aí um bizu aí para vocês decorarem todas essas etapas. Primeiro, eu requisito, eu faço a ERU, contendo ali todas as especificações do que eu desejo comprar ou do que eu desejo construir. Depois eu projeto, eu faço a qualificação de projeto. Depois eu preciso testar isso. Eu faço o TAF, teste na fábrica, e o TAP, o teste na planta. Teste de aceitação na fábrica e teste de aceitação na planta. Uma vez que está na minha planta, eu preciso instalar. Então, é a qualificação de instalação. As minhas dependências estão aptas para receber esse produto, né? A instalação foi adequada. Depois eu preciso saber se ele funciona, se ele opera. É a qualificação de operação. Depois eu desempenho, reproduzo o funcionamento desses equipamentos, sistemas, utilidades, dentro do contexto de vida real, simulando ali um contexto de vida real, ok? E aí, depois, finalmente, a depender da necessidade ou de acordo com o cronograma previsto em plano de validação mestre, eu requalifico. Eu faço uma verificação contínua desse processo. Ou, por exemplo, a verificação contínua desse processo vai me indicar um desvio ali que acontece de maneira recorrente e uma necessidade de requalificação. Vai ligar ali a luz vermelha, ok? Então, o ERU, QP, TAF, TAP, QI, QO, QD e RQ. Beleza? Isso aqui eu acho que assim tem que estar no sangue, porque é a base, ele meio que gira tudo que ele fala em termos de qualificação, metade da legislação é tudo que eu falei até agora para vocês, tá? Por outro lado, ele também vai trazer ali a validação, que aí a validação a gente está falando agora de processos. Então, quais são os objetivos? Desenvolvimento, processo comercial, melhoria contínua. E quais são as abordagens de validação de processo que ele vai trazer no contexto da CIEN? Assim como a gente viu que a qualificação ela pode ser, né, todos aqueles tipos que a gente mencionou, prospectiva, retrospectiva ou concorrente, sendo que a concorrente só vai ser utilizada para casos excepcionais, tipo calamidade pública, né? Que a gente vai meio que produzir e qualificar ao mesmo tempo. A prospectiva, que é o ideal quando a gente primeiro qualifica para depois produzir, ou a retrospectiva baseada em dados históricos. E expertise ali do processo produtivo, desde que não mude equipamento nenhum, instalação nenhuma. E aí, para a validação da mesma forma, a gente vai ter subtipos. Então, a gente vai ter a abordagem tradicional, concorrente, verificação contínua e abordagem híbrida. O que é isso? Tradicional é um número definido de lotes do produto, vai ser fabricado sob condições da rotina, para que a gente consiga verificar a reprodutibilidade desse processo. E para poder garantir que esse processo, ao longo ali do tempo, ele continua respondendo de maneira adequada e cumpre com os objetivos para o qual ele foi desenvolvido. A concorrente
é a validação durante a produção, a mesma coisa da qualificação. Então, normalmente, quando nesses casos excepcionais, o que eu vou fazer é tudo ao mesmo tempo. Uma qualificação, uma validação com qualificação concorrente, validação concorrente e produção do lote, ok? Para já comercial. E a verificação contínua, que vai ser esse monitoramento permanente, que inclusive vai apontar para uma necessidade de requalificação ou até de revalidação do processo. E a abordagem híbrida, que é a mistura da tradicional com a verificação contínua, que é o que a gente faz no contexto da indústria farmacêutica, gente. A gente não vai ficar o tempo inteiro revalidando as coisas, porque revalidação dá trabalho. Por mais que, a depender da finalidade do método, a gente revalide só alguns parâmetros, esses parâmetros a gente estudou e não é muito simples fazer a avaliação deles. Concordam? A gente viu ali que, né, a depender do parâmetro que a gente tem aqui, utilizar para revalidação de acordo ali com a finalidade do método, vai gerar ali um trabalho. Então, o que a gente costuma fazer? Uma validação e depois fica fazendo verificações contínuas do processo para, se caso necessário, apontar ali para a necessidade de uma validação, tá? E normalmente essa abordagem híbrida é muito utilizada porque, com o passar do tempo, a gente consegue ter ali uma expertise, um know-how de conhecimento e compreensão do produto que vai fazendo com que esse processo fique mais maduro. E, inclusive os operadores, né, as pessoas envolvidas no controle de qualidade mais cascudas também. Ok? E além disso, a SN ainda traz alguns tipos ali de validações específicas. Então, tem também a prospectiva antes da produção, concorrente durante a produção, retrospectiva, que vai ser baseada com dados históricos, traz ali a validação de limpeza num tópico à parte, não sei por que ela destaca, porque assim, realmente validação de limpeza é bem importante, então ela vai trazer um capítulo só de validação de limpeza, tá? Que eu acho que é um tema quente aí para poder cair, já que tem tanto destaque dentro do contexto da SIN, que é para saber se cumpre ali com a remoção do que estava ali de sujeira, resíduo de um processo produtivo, por exemplo. A validação de processo, a validação parcial, quando a gente valida parte ali do método, né? Por exemplo, a gente viu isso, a possibilidade de uma validação parcial quando a gente faz uma transferência de método analítico entre laboratórios. Então, a gente vai avaliar apenas alguns parâmetros. E a validação total, que é a validação do método completo, né? Ou do processo completo, e que normalmente a gente vai fazer quando a gente está desenvolvendo o produto. No mais, durante o ciclo de vida, o que a gente lança a mão são dessas outras alternativas. Ok? Então, a verificação contínua, ela, né, vai utilizar ali como ferramentas dados estatísticos, monitoramento ali de planilhas, revisão periódica, para manter o estado de controle ali daquele processo. E a validação de limpeza, o que a IN vai trazer? Que a validação de limpeza ela deve ser realizada para confirmar a eficácia de qualquer procedimento de limpeza, para todos os equipamentos em contato direto com os produtos. Agentes de simulação podem ser usados com justificativa científica apropriada, e sempre que tipos similares de equipamentos forem agrupados, uma justificativa para o equipamento específico selecionado para validação de limpeza deve ser apresentada. Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui? Eu posso, por exemplo, pegar equipamentos, né, que são parecidos para validar ao mesmo tempo em relação à questão da limpeza. Não tem problema, tá? A verificação visual da limpeza ela é parte importante dos critérios de aceitação para validação de limpeza, mas não é aceitável esse critério, só ele ser utilizado. Eu não posso dizer que o equipamento está limpo só olhando para ele e não vendo a olho nu nenhum resíduo de nada, né? Eu preciso ali fazer alguns testes, por exemplo, passar a SUAB,
produzir ali, passar uma solução com alguma coisa ali para poder e depois analisar para ver se não ficou resquício do meu produto, né? Pelo mesmo método que eu uso para detecção ali do meu produto, uma cromatografia, depois eu vou submeter essa solução, né? Enfim, essa solução, no caso aí, sei lá, que a gente utilizou para verificar se ficou algum resíduo daquele fármaco, ok? Posso usar aí o mesmo método que eu uso para fazer controle de qualidade do fármaco, agora para verificar se o fármaco está ou não ali dentro dessa solução de limpeza que eu utilizei, ok? Ou, por exemplo, utilizar um suave na superfície para poder verificar se ficou algum resquício e analisar esse suave, enfim, ok? Ela também vai trazer a validação de transporte, embalagem e utilidades, mas destaque aí é a validação de limpeza, que aí, como eu disse, o objetivo vai ser garantir a remoção de resíduos de produtos anteriores, dos agentes de limpeza também e carga microbiana. Então, às vezes, por exemplo, eu posso, inclusive, simular o processo passando no meio de cultura e depois incubar esse meio de cultura numa condição ótima para determinados micro-organismos, crescimento, e verificar se houve ou não crescimento. E se esse crescimento ele é significativo para que eu conclua que há ali alguma contaminação microbiana dentro daquele processo, daqueles equipamentos envolvidos num processo, ou não. Tá? Normalmente, esse método a gente utiliza muito no contexto de produção de medicamentos estéreis. A gente, né, se a gente for fazer um processo asséptico, que a gente tem duas possibilidades de produzir medicamentos estéreis. Ou o processo asséptico ou o invase, né? Só ao final ali a gente passa por algum método de esterilização e garante que está estéril. Né? O asséptico, a gente precisa garantir que todos os equipamentos e a área onde é produzido esses medicamentos são estéreis. Né? E aí, por exemplo, a gente garante isso fazendo o processo simulado com um meio de cultura, tá? E, inclusive, é um dos métodos aí que a gente até vê na farmacopeia, né? E aí o resultado são níveis seguros estabelecidos cientificamente. Então, vai evitar aí a validação de limpeza, a contaminação cruzada, resquícios de resíduos tóxicos e contaminação microbiana e garantindo a segurança do produto. E aí eu vou ter que sempre avaliar o pior caso, a possibilidade de toxicidade, a recuperação, né, a recuperação desse equipamento após a limpeza, e vai ser sempre feito por meio de amostragem, ok? Alguma dúvida, gente? Então, assim, a RDC, a IN traz ela cita alguns tipos de validação. Entre as validações que ela dá maior destaque, uma delas é a validação de limpeza, que aí foi a que eu resolvi destrinchar e trazer aqui para vocês, ok? Controle de mudanças, né? Então, a gente passou aí pelo abrangência, objetivo da SN, diferenciamos qualificação de validação, falamos dos tipos de validação e qualificação, falamos de definições importantes dentro do contexto da CIN, né? Dissemos lá quais são as etapas de qualificação de um produto, quais são os tipos de validação que essa IN vai mencionar e destacamos entre os tipos de validação, né? Além de definir ali de forma mais geral todas elas, a gente destacou a validação de limpeza. Agora a gente chega ali na última etapa dessa IN, que vai tratar sobre o controle de mudanças. Então, toda mudança ela deve ser planejada, deve-se avaliar o risco, aprovar, né, a necessidade ou não dessa mudança e, uma vez aprovada, né, e constatada a necessidade de mudança, a gente vai realizar a implementação e avaliar a eficácia. Ok? Gente, alguma dúvida? Aqui
eu tentei fazer um mapa de incidência. Esse mapa é baseado em quê? Vozes da minha mente, tá? E também do que eu vejo que gostam de cobrar da RDC 166. E assim, o que eu, se fosse uma banca, cobraria? Né? Meio que isso. Para que eu me diferencie da RDC 166, que já está bem batida nesse concurso, eu não cobraria a validação no contexto da IN, eu cobraria a qualificação. Então, por isso eu enfatizei muito mais a qualificação do que a validação. Afinal de contas, a validação, se tiver que cair, eu acho que ela tem muito mais detalhes e muito mais pontos críticos para serem cobrados à luz da RDC 166 do que à luz da IN 138. Tá? Então, por isso eu botei como top 1 ali a questão da qualificação. Além disso, né, depois, validação de processo, e aí é bom a gente saber os tipos de validação, concorrente, retrospectiva, prospectiva, que existe aí a validação de limpeza, né, para qual finalidade ela tá ali, o que a gente faz durante a validação de limpeza, né, o que a gente avalia, de que forma a gente avalia. A questão ali do controle de mudanças, né? Tendo em vista aí que ela fala bastante da questão de risco, e aí, dentro dessa questão de gerenciamento de risco, esse controle de mudanças é bem importante. A verificação contínua, né? Que vai estar associada ali tanto à validação como à qualificação, e a questão da documentação. E aí, de documento, que eu acho importante nessa IM, é o que eu destaquei aqui, que é o plano mestre de validação, que vai trazer ali todos os requisitos envolvidos, tanto na qualificação de equipamento, sistema e utilidade, como também os requisitos de validação de processo, tá? Gente, alguma dúvida? Essa aí é menorzinha, né? Então deu pra gente concluir aí hoje mais cedo. Não onerar tanto vocês. Gabi, eu tenho. Fala, então. Na verdade, uma dúvida. A verificação contínua, então, ela é feita, né, durante todo o processo, certo? Isso. E aí, logo abaixo dela, tem a verificação continuada do processo, que aí seria mais documento, porque fala que é evidência documental do processo. Sim, sim. Porque a verificação continuada, você vai fazer, ela é muito mais da prática, ela é muito mais operacional. E a verificação, assim, na verdade, as duas estão muito relacionadas, porque, por exemplo, a verificação... É isso que é a minha dúvida, porque quando eu vou ler, aí fala, tem hora que mistura uma com a outra. Então. Deixa eu até abrir aqui a E aí eu acho que às vezes pode ser uma pegadinha. Sim, vamos até abrir aqui a IN e ver o trecho que ela traz, falando sobre as duas. Na 32 e 33, nas definições. Deixa eu abrir aqui. Que aí a gente lê e aí já esclarece. Porque assim, estão muito relacionadas, mas a verificação contínua é a verificação mesmo do processo, meio que na prática. 32, né? Que é o artigo. Deixa eu botar pela contínua. Verificar. Então, verificação contínua do processo é uma abordagem alternativa para a validação de processos, no qual o desempenho do processo de fabricação é continuamente monitorado e avaliado por meio de tecnologias analíticas do processo. Então, assim, a verificação contínua é o que eu estava falando, ela é muito mais da prática, ela vai verificar ali o desempenho do processo de fabricação de maneira contínua. E a verificação continuada, ela é a evidência, ela é a consequência, é a evidência documental de que o processo ele se mantém dentro do estado de controle. Então, assim, é meio que o documento, ela pode, inclusive, ela é o resultado dessa verificação contínua. Porque a verificação contínua é como se eu fosse lá na beira da minha linha produtiva, rodasse ali, olhasse todo o meu processo e verificasse, olha,
o lote, né, rodou aí o misturador estava na velocidade que deveria, produziu a mistura com tantos por cento, só que tudo isso, né, além de eu estar ali efetivamente fazendo, eu preciso documentar. E aí esse documento é a minha verificação continuada. É meio que a prova de que o meu sistema está funcionando, que eu verifiquei durante a minha etapa de verificação contínua. Não entendi, era isso mesmo. Eu só queria Tá? tirar É ter meio que certeza. assim, eu mato a cobra e mostro o pau. Mostra- Tipo, eu vou lá, opero, vejo o meu desempenho e aí eu estou fazendo uma verificação contínua. Só que além de eu verificar o desempenho, eu preciso ter uma prova cabal ali, documentada, de que de fato esse processo cumpre ali com as exigências, de que de fato esse equipamento opera nas condições que deve operar. E aí essa evidência documentada é que vai, né, o que eu mostro para a Anvisa e o que vai resultar na minha verificação continuada. Certinho. Ok? Há mais alguma dúvida, gente? Tem que ficar muito claro aí o que é qualificação, o que é validação, verificação contínua e continuada, que eu acho que pode ser uma pegadinha. Pode ser uma pegadinha a questão do plano mestre de validação, que usa, vai reunir informações tanto da qualificação como também da validação, tá? Apesar de ter o nome de plano mestre de validação. A questão da validação de limpeza, aquelas ordens ali da qualificação e para que serve cada uma, a ERU, né? O que é a ERU, qual a finalidade dela, o que ela traz. Eu acho que é isso, gente. Assim, a gente vai ter a oportunidade agora também de fazer um listão de 166 e 138, tudo misturado ali. E aí, com isso, a gente vai meio que fechar aí essa fase, acho esse conhecimento, né? Eu acho que a gente fecha aí com chave de ouro esse parêntese e aí toda e qualquer questão que cair, o que a gente espera é que vocês gabaritem, né? Porque agora, assim, tem que ter o trabalho de vocês também, que é ler. Ler e reler, porque tem coisas que são decoreba. Aí, o que a gente vai fazer agora, né? Para hoje, a gente finaliza aqui. Eu acho que assim, a próxima aula eu vou marcar com vocês na próxima semana 2 dias também, porque a gente vai tratar da 31, da 749, da 964, que são todas que vão estar ali no contexto de equivalência farmacêutica, perfil de dissolução comparativo, biodisponibilidade, bioequivalência, biodisponibilidade relativa e bioequivalência e bioisenção. Que aí tem RDCs que já estavam previstas e tem RDCs também novas. Então, a gente na próxima semana se encontra mais 2 dias para a gente fechar todas essas, tá? Porque elas são muito relacionadas, então vou tentar montar uma aula ali com elas todas e aí de forma que a gente divida em 2 dias de novo. E aí depois, mais uma para a gente fechar as de produto de degradação. Que aí a gente pega a 79, que é de notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação. Pega a IN, né, de lista de impurezas qualificadas e respectivos limites, que é a IN 258, que entrou também. E temos também, tem uma nova também. Na verdade, é a 749 que a gente vai pegar na semana que vem, e a 964 ela é de degradação forçada, que é nova. E aí a gente fecha elas também, na semana na semana seguinte. E aí é isso, gente. Porque aí eu acho que essas são as piores, né? Porque aí o que vai ficar pelo caminho é a 222, que já é antiga, é a questão do guia de qualificação de produtos biológicos, que tem uma IN nova também,
mas aí eu acho que dá para vocês lerem, se acharem, e a gente vai ter listão também, mas não acho que vale a pena a gente falar em aula, né? Até porque esse guia não é o preferido dessa banca. E eu não acredito que a IN vá ser também, em meio a outras tão importantes aqui, como são essas que a gente elegeu para falar para vocês. Tá bom? Gente, é isso. Eu sei que a gente está na reta final agora, então é para a gente dar o gás mesmo, fazer uma apneia. A gente agora tem um simulado que a gente divulgou, vamos ter aí lista na próxima semana e muito em breve a gente vai começar a ver vocês individualmente, para que a gente faça aí o plano e a aceleração para essa etapa final de preparação, tá bom? Agradeço vocês que ficaram comigo até agora e eu vou subir a aula para